ficava grilado na minha época de escola, é que o professor falava 50 minutos e no final da aula ele perguntava assim, entenderam? E eu sabia que quase ninguém entendeu. Eu ficava na aula, né? Ele ia embora, né? Então a gente via, né, o pânico, né? Certo. Quando tinha revisão de prova, essas coisas. E aí eu expliquei, fiz a revisão toda, tá todo mundo preparado? Sim. Eu só não tá nada. Levanta a mão, pergunta, quem está em dúvida, né? Eu convivia, né? Você sabe. Tá mentindo. Uhum. Então, e pior é um parágrafo, né? Leu um parágrafo, aí bateu um papinho, tomou um café. Já esqueci. Pois é, mas e aí, o que estava escrito? Estava escrito alguma coisa tipo que a gente não. Muitas vezes a gente tem que. Não basta a gente fazer as coisas, mas tem que viver a experiência para poder aquilo lá entrar na gente. Isso aí foi o que você chupou lá, sabe a abelha no pólen? Você puxou e saiu da flor. Foi. Tá. O texto está falando, né, da sua capacidade de enxergar o mundo. Né? Todo mundo pensa, principalmente os jovens, né? Uhum. Essa parte dos jovens é minha, que conhece o mundo. Eu conheço o mundo. Eu sei como é que funciona o mundo, as pessoas. A gente cria os rótulos. Né? Eu mesmo tenho rótulo. Olha só, esse já é meu. Uhum. Eu tenho rótulo. Tem rótulo com certos grupos de pessoas. Né? Tem gente que tem com etnia, tem gente que tem com cor da pele, tem gente que tem com determinados profissionais, tem gente que tem. E é contador, e é médico. Né? E esse daí é morador de rua. Né? Certo. Tá, então você se comporta diferente quando você sabe da etiqueta dele, não é? É um preconceito, né? Mas, na verdade, de acordo com o Michael, lembra do Michael, o Michael? É. Né? Na verdade, ninguém sabe. E quando você vive a experiência, você acaba aprendendo uma fração do que é o mundo. E ele fecha dizendo assim: é um pepino, trocando em miúdos aqui, é um abacaxi, ninguém escapa. Todos têm que passar por ele. Ou seja, as experiências elas têm relação com as suas escolhas, com os seus sonhos, com os seus objetivos. E para você chegar lá, você vai passar por abacaxi, que você não vai aprender no livro, você não vai aprender dizendo que sabe, achando que sabe. Né? Às vezes o Lai Ribeiro diz assim, não é porque seu avô fez e deu certo que vai dar certo. Né? Então, às vezes, seu avô ele dominava o mercado de carroça. Aí, Henry Ford inventou o automóvel, ninguém mais quer carroça. Não, mas meu avô ficou rico vendendo carroça, também vou continuar vendendo carroça. Não, mas ninguém quer carroça mais. É. Seu avô. Não, mas eu vou continuar vendendo carroça. Olha o tanto que eu falei do parágrafo. Ainda citei Lai Ribeiro, ainda citei os jovens, ainda falei do preconceito, ainda coloquei a frase lá do Dr. Michael, lá do Michael, né? Troquei por abacaxi, que eu achei que ficava mais fácil para entender. É isso que é para fazer, não é simples? E falou do Henry Ford também. Explica. Ainda falei do Henry Ford. Você lê e explica. É. Só que depende do quê? De treinamento. Pois é, dá para perceber o quanto que eu tô ruim mesmo. Não, faz o contrário, tanto que eu treinei. É. Só tem uma diferença entre o que eu fiz e você. Eu treinei mais vezes. Pronto, então você já começou. Tem muita gente que nem começou. Tem gente que nunca ouviu falar. Tem gente que ouviu falar e não vai começar. E Certo. você já começou. Já tem uma semana. É. E para continuar a brincadeira, você vai fazer o quê? 10 a 15 minutos todo dia, né? Da parte do livro que você marcou, Certo. Um que é a parágrafo. psicologia Da psicologia financeira. Isso.
E aí vamos ler aqui o próximo parágrafo. Vamos. 2006. Isso aqui eu vou te contar um negócio. Todo livro de como ficar rico, mente infinita da riqueza, prosperidade infinita, eterna, todos falam da mesma disso aqui. Puta, mas e para decorar esses nomes aí, meu Deus? Precisa? Quem disse que precisa? Se você souber falar pelo menos o Ulrich, né? Ulrich Michael. Procuraram, né, as experiências de 50 anos da Survive. Já tirei esse peso das tuas costas. Mas a gente fica... Em 2006, já te ajudei. Agora fala o resto. Eles viram alguma coisa das pesquisas mundiais e não me lembro mais nada. Pronto. Então você viu que você vai se divertir, falaram que os essa semana? Fala. Você vai se divertir, não vai, essa semana? Vou mesmo. Antes era ler 10, explica assim. Agora você vai picar. Pensei que eu estava indo bem, mas eu não estava. É porque a primeira semana você lembra algumas coisas, alguns nomes, alguns lugares, alguns acontecimentos, algumas datas. Agora não, agora eu vou ter que explicar. Eu estava do grande para o menor. Lupa, dedução, né? Agora eu vou pegar do menor e vou fazer igual o prisma. Já viu? Você já fez a brincadeira do prisma? Não. Você joga a luz no prisma. Sim, ele divide a luz. Divide a luz. No arco-íris, Se você pegar a lupa, é o contrário. Ele pega a luz e põe num ponto só. Isso. O contrário da lupa é o prisma. Certo. Então, a lupa é a dedução. O prisma é a indução. Desse pouco que ele falou, eu posso concluir, né, falar sobre isso, até tua mãe, o cachorro, pode entrar. A sogra. Aí você abre o leque, assim, esparrama. Tá? Você vê que eu botei o Henry Ford na história, Phil Lai Ribeiro, falei dos jovens, falei do preconceito, falei do homem de rua, e eles não tinham nada a ver com isso. Foi? Verdade. Mas o que eles concluíram em 50 anos de pesquisas nessa empresa americana? Não lembro, professor. Estavam do posicionamento do dono da empresa. Por exemplo, você tem uma empresa. Aquele dinheiro não é teu, aquele dinheiro é da empresa, até que você pegue para você. Não é? Ou seja, o que você faz com o dinheiro? A maioria faz o quê? A maioria gasta, né? Não, gasta, todo gasta. Mas gasta como? Gasta, claro, gasta. Mas assim, ele está falando uma diferença entre o gastar e o gastar, né? Uma parte entende, né, que aquele dinheiro ali, um pouco, um menor pedaço, é para eu viver. E o outro pedação é para investir. Certo. Então, as empresas de sucesso entendem isso. As empresas que não entendem isso fracassam, vão falir. Porque vai chegar uma hora que esse giro vai dar errado. Ganha, gasta. Ganha, gasta. Ganha, gasta. Tombou. Né? Isso nas empresas acontece geralmente na terceira geração. Né? Então, principalmente quem tem cultura com o antepassado, né? Geralmente os orientais, né? Tô falando de ser oriental, né? Olha, já estou indo lá para o Japão, ó. Então, tem um pensamento que diz assim: o indivíduo constrói, geralmente ele era pobre, entendeu? Aí sentiu o gostinho da riqueza. O filho não sabe o que é pobreza, mas acompanhou, e às vezes até com o pai que trabalha. Então ele viu o pai fazendo, e o neto destrói. Tem um ditado que é assim, né? No Brasil, quantas? Matarazzo, né? O problema da Matarazzo, não. O problema é que o neto
já não conheceu o avô, já não foi para a empresa junto com o avô. E o pai, coitado, mal deu conta de acompanhar os gerentes e os executivos e o CEO. Tá? Então, as empresas de sucesso, eles estudaram 50 anos de sucesso e eles viram. Olha, o segredo está aqui, ó. Do dinheiro que entra, a maior parte é investida. Né? Eu já vi empresa quebrando, teve uma empresa de marketing de rede que eu entrei, foi uma ascensão meteórica em um ano, gerou milhões, né? Em um ano. E o dono, né? Carlos Dourado, já foi lá comprando fazenda, avião. O pessoal gasta mesmo. Casa no exterior. Pronto, quebrou. Aí não conseguiu pagar os membros do network. Aí, network só funciona com propaganda boca a boca. Quando os líderes pararam de receber, eles pararam de trabalhar. E aí fez dominó, quebrou também tão rápido, igual subiu e desceu. Olha, dá para falar o dia todo disso, não dá ou não dá? Dá. Nesse livro mesmo, no começo, ele citou um exemplo igualzinho, que um cara era rico pra caramba, comprou uma mansão com não sei quantos quartos, e aí teve um crash na bolsa em 2009, acho uma coisa assim, perdeu liquidez, né? Perdeu dinheiro e não conseguiu pagar as contas. Daí quebrou, foi leiloado a casa dele. É porque o iPhone, você tirou da loja, ele já vale a metade. Entendeu? E esse mesmo valor investido é aquela semente, né? Você foi lá, plantou o milho, aí você colheu. Uma parte daquela semente, você tem que plantar de novo. Se você vender o trigo todo, pode ser que você não tenha dinheiro na próxima estação para poder plantar. Tá certo. Ou seja, qual a dificuldade desse parágrafo? Só a prática. Tá? É porque parece que dá um branco depois, não sei se é porque eu estou olhando você. Dá um gelo, né? Mas quando eu faço questão de dar esse gelo, às vezes eu até entro com algum assunto para atrapalhar. Verdade. Por quê? Porque funciona, viu? Todas as vezes que você for falar em público, fazer um discurso, defender um TCC, apresentar um trabalho em sala de aula, no trabalho convencional, você vai estar sob extrema tensão. Tá? Verdade. Então, quanto mais tensão, maior o resultado. É a teoria do elástico. Quanto mais tensão, mais longe o elástico vai. Certo. Se não aguentar a pressão, quebra. Desintegra, diz o doutor Ribeiro, que só tem duas coisas com a pressão. Ou desintegra o indivíduo sai do interior vai para a cidade grande. Duas mãos, ou ele morre, desintegra, ou ele fica grande. É por isso que o pessoal sai lá do Nordeste, vai para São Paulo e se sai melhor do que quem nasceu lá. Olha aí. Aí você vai continuar. Próximo parágrafo explica. Próximo explica. Claro que não vai explicar tanto tempo, né? Próximo explica, próximo explica, próximo explica. 10, 15 minutos. Geralmente dá 8 parágrafos, 12. E não volta de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ainda mais na primeira leitura. Tá. Tem uns que fazem pior. Lê, aí quando der esse chup, esse bug, ele falou, não, peraí, tá na ponta da língua. Se eu der uma olhadinha, coisinha de nada, que eu, né? Aí vai lá e olha, pronto, acabou. Quebrou o exercício. Não serve para mais nada. O que você está treinando? Você está treinando esquecer. Entendi. Está mostrando para o cérebro. Não, esqueceu e lê. Se esquecer, lê. Se esquecer, lê. Então, o que o cérebro vai fazer? Generalizar. Ele vai esquecer esperando você ir lá e reler. Mas e se eu estiver fazendo exercício e esquecer, eu passo Era uma vez, Inês é morta, já ouviu falar? Já. Mas o rei, né, foi para a guerra sabendo que a mulher dele estava mal. Certo. Aí, pô, entendeu? A rainha Inês está doente, muito doente. Pô, não, mas a guerra ganha. Eu vou lá, ganho a guerra e volto. Tá bom, mas Majestade, Inês não está mais para lá do que para cá. Falou, não, ela aguenta. Aí ele foi, aí os mensageiros foram, Inês está morrendo. Pô, mas aqui está acabando.
né? Aí, quando o rei chegou, cadê Inês? Está morta. Aí ele falou, desenterrem. Aí, desenterrando a Inês, desenterrando a rainha, né? Falou assim, mas, majestade, não está vendo que Inês é morta? Não é isso? Entendi. Não, eu não conhecia essa história toda, só o ditadozinho só. Se você leu e não puxou, Inês é morta. Não dá para desenterrar. Tá certo. Vai lá e voltar, tá? Então, Kim, espero que você tenha gostado das ilustrações aí e possa, né, se dar bem aí nos exercícios, ok? Tá, vou me dedicar, professor. Tá? Não, é tranquilo. Até o próximo, então. Ô, professor, só uma coisa, o senhor falou que ia ver para mim